Graça e paz, meus amados amigos, meus amados irmãos. Mais uma aula nessa playlist, onde nós estamos falando sobre orientações para noivos e casados. O que a palavra de Deus diz para nos ajudar nesse relacionamento, no relacionamento conjugal, para que possamos viver a felicidade, a pureza, a graça que é o relacionamento conjugal. Um relacionamento que Deus fez. Como se diz, Deus fez no mundo apenas duas instituições, não é? A família e a igreja. Por isso que são as instituições mais atacadas no mundo. Não podemos deixar de pregar o evangelho. Fala de Deus, fala de Jesus, fala da Bíblia. Você que é um discípulo de Jesus, esteja estudando a Bíblia com alguém. Mais do que nunca, a igreja precisa voltar a pregar o evangelho, porque o mundo está se desviando e o ataque à fé está crescendo cada vez mais de uma forma assustadora, hein? A igreja precisa voltar a ser evangelística. Não espere isso apenas dos pregadores. É uma missão de todos nós levar a palavra de Deus. Olha o mundo como está, né? Tiramos Deus da política, tiramos Deus das escolas, tiramos Deus das faculdades. Agora o que está sendo pregado lá é o ateísmo e a aversão à fé bíblica. E por aí vai, né? E olha como estamos. Muito bem. Vamos falar sobre compromisso. A palavra de Deus diz que o relacionamento conjugal, se o homem quer casar, se a mulher quer casar, está entrando dentro de um compromisso, de uma aliança. E se quiser dar certo, tem que ser fiel a esse compromisso, tem que ser fiel a essa aliança. Nós vamos ver sobre a importância de um ser agradável ao outro. Nós vamos ver a importância de um cuidar do outro. E nós vamos ver a importância de fidelidade. Esse é o compromisso na vida conjugal. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. É a primeira passagem que nós vamos ver. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está falando sobre relacionamento conjugal. E vamos ver no versículo 32 a 35 o que ele fala a respeito desse tema. 1 Coríntios 7, 32 a 35. Estou usando a versão NVI, tá? Olha o que ele vai dizer. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Paulo está falando sobre a seriedade que é o casamento. Paulo está falando sobre a importância que é o casamento. Você tem que gastar seu tempo, sua energia, ao ponto de se preocupar com isso. Casar não é, vou casar, o que der deu. Não, você tem que pensar, maquinar o que fazer, como fazer, por que fazer, para agradar a ela, para agradar a ele. Entende? E Paulo diz, o homem, eu acho interessante isso, Paulo era espiritual demais, rapaz, nunca vi. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Isso é o que significa ser espiritual, né? Por que eu estou dizendo isso? Olha a ironia. Olha o nível de espiritualidade que a maioria dos crentes tem. A nossa maior preocupação é o quê? Não é agradar o Senhor, é agradar nós mesmos. Como eu posso para ter mais dinheiro? Como eu faço para ter um carro melhor? Como eu faço para ter uma casa melhor? Como eu faço para ter um status melhor? Como eu faço, sei lá, para realizar meus sonhos? E Paulo está dizendo que o homem solteiro está preocupado em como agradar o Senhor. Não é interessante isso? A gente precisa voltar a ser santos espirituais no modelo bíblico. Nosso foco, alvo, é agradar a Deus. E por agradar a Deus, por querer agradar a Deus, o casado vai se preocupar em agradar a esposa. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Olha o versículo 33. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. Porque Deus quer que a gente faça isso. Você não vai casar, você não vai tirar a mulher da casa dos pais dela para maltratar ela, para desprezar, judiar. Não, você vai cuidar dela agora. Se possível, até melhor que os pais. Entende? Então, é uma preocupação. E preocupação aqui não é no sentido de sofrimento. Preocupação aqui é no sentido de você pensar antes, pré-antes, pado, ocupado. Você se ocupa antes de agir. Então a ideia é o seguinte: eu vou casar.
Então, se eu vou casar, qual é minhas responsabilidades? Quais meus deveres? Qual minha missão? O que eu tenho que ter, fazer e realizar para promover um bom casamento, para que eu cuide dessa mulher da melhor forma possível. É essa a preocupação do noivo. E pós-casado, depois que você casa, na medida em que o tempo vai passando, vem um período de adaptabilidade. Então você tem que ir pensando como eu posso melhorar, como eu posso mudar cada vez que o tempo passa. Não tem fim isso. Casamento é um eterno ajuste, porque ela com o tempo muda, você com o tempo muda. Entende? Isso vale tanto para o homem como para a mulher. É um compromisso. Compromisso é isso. É fazer o que tem que ser feito, mesmo sem querer, mesmo sendo desagradável. Casamento é um compromisso. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido, tanto a mulher não casada como a virgem. Preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Olha que interessante. A mulher que é solteira, ela está preocupada em como ser santa, evitar a impureza. Aqui está falando de questões sexuais. Se não é casada, então não vai se envolver sexualmente com ninguém. Ela está preocupada em se preservar. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar o seu marido. Que Paulo estava dizendo o seguinte, olha, é melhor ninguém casar, porque o casamento traz muitos desafios, traz muitas, dependendo da situação, até dificuldade. Então Paulo está dizendo, é melhor que vocês sejam solteiros, não assumam esse compromisso e dedique toda a sua vida ao Senhor. Não é interessante isso? Ele não fala devido a sua vida à sua profissão, dedique sua vida aos seus sonhos, dedique sua... Não, ao Senhor. Nós precisamos entender que nós nascemos, existimos para adorar, louvar e servir a Deus. E viver aquilo que Ele tem para nós. Ah, Joates, mas eu tenho um sonho, tá. Deposita seus sonhos, suas vontades em Deus. Veja se Ele aprova. Se Ele aprovar, vai acontecer. Se Ele não aprova, não vai. E está tudo bem. É isso que significa ser espiritual. Estar em paz, porque está em paz com Deus. Não é interessante? Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições. Paulo, eu não quero botar uma regra, lhe proibir de nada. Mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Quem não é casado vai se dedicar plenamente apenas a Deus. Essa é a ideia. Mas se você decide casar, então saiba que você está assumindo um compromisso sério. Um compromisso em que vai lhe ocupar, lhe preocupar, para você manter esse relacionamento. Casar não é o mesmo que comprar um cachorrinho. Você compra um cachorrinho, dá comida, bebida, leva para passear, brinca um pouquinho e pronto. Acabou. É só um animal. Não. Sua esposa agora se torna uma só carne com você, sua responsabilidade. Seu marido se torna uma só carne com você, sua responsabilidade. O problema que surgir é um problema dos dois. A alegria que surgir é uma alegria dos dois. O salário de um é um salário dos dois. Não existe mais esse negócio, meu celular é nosso celular. Não é minha casa, é nossa casa. Entende? Então, é uma coisa só. É um compromisso. É um relacionamento muito sério. A ponto de Paulo dizer, olha, se você não sabe administrar isso, é melhor ficar sozinho. Para isso não prejudicar seu relacionamento com Deus. Quanta gente não está fraca na fé, desanimado na fé, até abandonando por causa dos sérios problemas conjugais que tem. Às vezes é o homem que não quer assumir o papel dele como homem em casa. Às vezes é a mulher que não quer assumir o papel dela como mulher em casa. E provoca um conflito muito grande. Né? Não existe isso, o problema é só do homem, só da mulher. Às vezes o problema é dos dois. Ou homem ou mulher são tendenciosos a causar problemas e culpar os outros, né? Casamento é um grande exemplo disso. Se você vê um casamento que deu errado, pergunte a ele. Ele vai dizer que a culpa foi dela. Agora pergunte a ela. Ele vai dizer que a culpa foi dele.
e não sei, né? Mas geralmente a culpa é dos dois. Muito bem. Então, um dos compromissos do casamento é ele tem que agradar ela tem que agradar ele. Ah, a vida é minha, eu faço o que quero, como quero, não tenho que agradar ninguém. Então, viva solteira. Casamento não é isso, isso é pensamento solteiro. Por isso que quem é casado não pode estar de amizadezinha com gente solteira. Pode prestar atenção. Quando a mulher casada começa a andar com solteira, ou quando o homem casado começa a andar com solteiro, acaba se separando. Muitas vezes, veja os casais em sua volta, não é? Casado tem que andar com casado. Outro compromisso, responsabilidade que o casal tem é de cuidar um do outro. Olha essa passagem em 1 Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro está fazendo uma série de orientações para a igreja. E no capítulo 3, do versículo 1 a 7, ele vai falar dos casais. Olha o que ele vai dizer. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher. Estar sujeito, ser submisso, não é uma coisa de mulher, tá? É uma coisa de cristão. Se você olhar no livro de Pedro, você vai ver que Pedro vai dizer, sejam submissos uns aos outros. Você vai dizer, jovem, seja submisso aos mais velhos. Você vai ver, seja submisso às autoridades, escravo submisso aos senhores. Ou seja, ser submisso é uma coisa de cristão, tá? Estou dizendo isso porque as pessoas pegam aqui o capítulo 13 e dizem, tá vendo, ele está dizendo que é para a mulher ser submissa ao homem, machismo. Nada a ver, tá? Não adianta pegar as ideias de hoje e tentar colocar na Bíblia. Na Bíblia, submissão é uma coisa de cristão. O cristão, ele é submisso. Uns aos outros, às autoridades, aos mais velhos, aos patrões. Aí agora ele vai falar da mulher. A mulher ser submissa ao marido. E o que isso significa? Ser submisso significa, olha, eu estou aqui disposto para te ajudar. Eu estou aqui disposto para te servir. Eu estou aqui para ao seu lado. Estamos juntos no mesmo barco. O que é que eu posso fazer para contribuir, para facilitar, para ajudar? Entende? Esse é o papel da mulher. Ajudar a família, contribuir para o bem da família. Ok? Não é uma disputa, gente. Não vamos cair nas ideologias do mundo. Esses partidos políticos aí estão tentando dividir a igreja, dividir a família, dividir a sociedade. Diz que está lutando contra os preconceitos, criando novos preconceitos. Entende? O homem não é para se rivalizar contra a mulher, nem a mulher para se rivalizar contra o homem. Você vê na igreja mulheres defendendo essas coisas, né? Somos mais importantes que os homens, somos mais inteligentes que os homens. Que nada. A mulher tem tanta maldade quanto o homem. O problema é que na sociedade o homem teve mais oportunidades. Uma coisa boa das mulheres terem mais oportunidades hoje é que elas estão mostrando que não tem diferença nenhuma. É só dar oportunidade que você vai ver. A maldade está no homem e na mulher. Tanto o homem como a mulher precisa de Cristo para serem salvos de si mesmos. Tá? Então, o homem, como Paulo diz, o homem não é mais importante que a mulher, nem a mulher é mais importante que o homem. Porque do mesmo jeito que o homem nasce da mulher, a mulher vem do homem, tudo vem de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 7, quebrando esse negócio, essa rivalidade boba aí entre os casais. Somos iguais em importância e iguais em maldade. Entendido isso, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, olha o que diz. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher. Aí ele vai dizer o que é submissão. É um procedimento santo. Observando a conduta honesta e respeitosa. É isso que significa submissão. Se você é honesto com seu marido e respeitoso com seu marido, você está sendo submissa. Submissão não tem nada a ver com escravidão. Não é que ele vai explorar você, mandar em você, controlar você. A Bíblia é contra isso. A Bíblia ordena o marido é cuidar, proteger, zelar a mulher. Ele fala já do marido, tá?
A ideia de submissão que foi pregada por alguns aí foi distorcida, não tem nada a ver. Versículo 3, ó. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior. Ele está dando aqui ele está descrevendo o padrão das prostitutas daquela época. Então a ideia aqui é o seguinte: não é que a mulher não pode cuidar da sua aparência, tá? Não é isso. Mas Pedro está dizendo: não coloque seu valor, sua importância na aparência ao ponto de você ser igual a uma prostituta. Por quê? A prostituta, desde sempre, ela se veste para atrair o homem sexualmente. Você que é cristã, casada, vai estar se vestindo desse jeito. Não faz sentido. Então, viste uma roupa, bota uma maquiagem, ajeita o cabelo, agora vai para o espelho. Está parecendo uma prostituta? Desfaça tudo e se arrume de novo. É essa a ideia. Cuidado, gente, que a nossa sociedade chama de beleza o que é sensual. Sensual é uma coisa, beleza é outra. A mulher tem que ser sensual para seu marido, não para os homens. No versículo 4, ele vai dizer qual o padrão de aparência de uma cristã. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada. Olha só que legal. No espírito dócil. A mulher tem que ser dócil. A mulher que professa ser cristã, ele até vai falar isso, que professa adorar a Deus, né? A mulher que é cristã, que serve a Deus, não é para imitar o padrão de comportamento do mundo. Tem que ser dócil. Olha só. E tranquilo. A força e a beleza da mulher está justamente nessa natureza, nessa sensibilidade, nessa delicadeza. Espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Aí, versículo 7, ele vai falar dos homens agora. Olha o compromisso dos homens. O cuidado dele. Esse aqui é o cuidado da mulher com o homem, como ela vai tratar seu marido, como ela vai lidar com ele. Dessa forma, espírito dócil, tranquilo, atitude honesta e respeitosa. Isso é que significa submissão. Qual o problema nisso? Olha o versículo 7. Do mesmo modo, vocês maridos, agora ele vai falar dos maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Sabedoria é ciência, é entendimento. O que isso quer dizer? Estude sua esposa. Procure saber o que agrada a ela. Procure saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Procure saber o que é bom, o que é ruim. Entende? O homem, ele só precisa entender de uma mulher. Você não precisa de todos os livros do mundo, de cursos, terapias, para entender as mulheres. Você só precisa entender a sua. Seja sábio no convívio com sua mulher. Então converse com ela, pergunte a ela o que você gosta, o que não gosta, o que você quer, o que não quer. Qual é o homem que você gostaria que eu fosse? E tente, dentro das suas possibilidades e condições, ser aquilo que é agradável para ela. Qual o problema, gente? Casamento é isso. É você ser o melhor homem na vida de uma só mulher. E você ser a melhor mulher na vida de um só homem. Isso é casamento. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra. Tratar com honra, sabe o que é? Vocês estão chegando em um ambiente. Você, marido, por causa das suas atitudes e ações, todo mundo vai saber quem é sua mulher. Porque você vai fazer questão de deixar bem claro: essa é a minha esposa. Respeita ela. Você não vai permitir que ninguém a desrespeite, a maltrate ou qualquer outra coisa. Você é o primeiro a proteger. Você é o primeiro a exaltar, valorizar. É honra isso. Entende? Então, trate-na com honra como parte mais frágil. Aí tem essa parte aqui, né, como parte mais frágil. É tema de um pouco de polêmica, né, que as pessoas ficam assim: a mulher não é frágil, e fica assim. Olha o que Pedro está dizendo. Trate-na com honra
como parte mais frágil. Pedro não está dizendo que as mulheres são frágeis. Pedro está dizendo como elas devem ser tratadas. O que é uma coisa frágil? É algo que quebra com facilidade, não é? Então, como é que a gente lida com isso? Pega devagar, pega com jeito, manipula com carinho, delicadeza. O que Pedro está dizendo é: trate assim sua esposa. Fale baixo, não grite, não agrida, não aperte muito, não machuque sua mulher, nem verbalmente, nem fisicamente. Cuide dela. É esse o ponto. Não é que ela é mais frágil, mas você deve tratá-la como se fosse. É esse o ponto. A esposa vai tratar o marido com respeito, com honestidade, com doçura, tranquilidade, e o homem, com sabedoria, vai tratá-la com delicadeza. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o compromisso do homem para com sua mulher e da mulher para com seu homem. Tratem-na como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Ou seja, o casal, eles oram juntos. Eles exercem a fé juntos. Mas se ele começar a maltratar ela e ela começar a maltratar ele, eles não vão orar mais juntos. Então Pedro está dizendo isso, olha, para que a oração de vocês não sejam interrompidas, para que vocês não parem de orar, vocês têm que se tratarem bem. Esse é o compromisso de vocês. E, para finalizar, vamos ler Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4 diz bem assim: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Então veja só, por partes aqui esse versículo. O casamento deve ser honrado por todos. Está vendo um casal ali? Respeito. Você que é solteiro ou não, respeita quem é casado, respeita quem é casado. Cuidado com as brincadeiras e cuidado com a proximidade. Não exagera. Tem que respeitar. Existe um limite. O leito conjugal conservado puro, ou seja, fidelidade. Que a cama não seja maculada. Não coloca outra mulher além da sua na sua cama. Não coloca outro homem além do seu na sua cama. Aqui está falando de fidelidade conjugal. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus é juiz e vai julgar. Eu sei que essa é uma mensagem que não é muito mais pregada, ensinada, mas Deus é juiz e vai julgar. Nós precisamos ter cuidado, nos arrepender, nos corrigir, abandonar o pecado e viver conforme a palavra de Deus. Porque o mundo é caído, o mundo está condenado e Satanás quer nos levar junto. Por isso que ele prega muitas mentiras, induz muitas pessoas ao erro e tem muito cristão indo junto. Vamos ter cuidado. Respeitar o casamento, assumir o compromisso. Se não está disposto, é melhor viver solteiro. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem.